Fala galera, professor Adriano Guimarães, vídeo 2, tá legal? E aí estamos estudando para o quê? Concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Adriano, tem enrolação de olho na tela aqui, olha, normas da corregedoria, e eu vou dar continuidade à função correcional, tá legal? Coloca aqui embaixo se você gostou do vídeo aí que você já viu, o vídeo anterior. Não esqueça, deixe seu like, compartilha aí nos grupos, tá legal, galera? Isso vai me ajudar muito a produzir material. Então vamos lá, comenta, curte, tá legal? Compartilha. Vamos para a aula, galera. Aqui mais uns 10, 15 minutos de puro conteúdo, tá bom? Bom, função correcional, uma questão para você, Adriana. Como é que a VUNESP pode cobrar? Pode cobrar em alto nível, tá legal? E aí, ela pode fazer uma questão como essa. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. De acordo com as normas correcionais vigentes, analise os itens a seguir. Item 1. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos erros e sancionadas as infrações. 2. A revisão hierárquica consiste no envio das ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente para a revisão da Corregedoria Geral de Justiça. Item 3. Consultas sobre a aplicação ou interpretação das normas de serviços serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada, devidamente justificada, não sendo obrigatória a submissão de suas decisões à Corregedoria Geral. E aí as alternativas é apenas os itens 1 e 2 estão corretos, 1 e 3 estão corretos, 2 e 3 estão corretos, todos estão corretos, todos estão errados. E aí, qual o seu gabarito? Porra, Adriano, eu tô por fora, fiquei voando. Calma, vamos para a questão agora, tá legal? Galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o exercício da função correcional. Quando eu uso, né, os poderes atribuídos, né, a mim, como o poder da função correcional, o que eu posso fazer? Vamos lá. Olha só. A função correcional, quando alguém estiver desempenhando esta função, esta pessoa poderá fazer 3 coisas distintas. Tá legal? Então, o corregedor geral e o juiz, né, corregedor, eles poderão fazer, em regra, 3 coisas. Primeira delas, eles poderão editar. Editar o quê? Primeiro, ordens de serviços. E o que mais? Atos administrativos. Adriano, o que seria essas ordens de serviços e os atos? Cara, é basicamente tudo o que ele vai produzir no momento que ele fizer a correção. Vamos imaginar o seguinte. Você está estudando comigo. E aí, no momento que eu estou te orientando, eu chego contigo e falo o seguinte: olha, você está errado bem aqui. Olha, aqui também tu precisa melhorar. Olha, aqui é um ponto que você também deveria estudar. Mas olha, esse ponto aqui já não precisa mais, você está bem embasado, esse outro aqui também. Então é como se eu estivesse produzindo ordens de serviços e atos administrativos. Eu estou produzindo material escrito que vai servir para orientar, para reorganizar, né? Fruto de uma fiscalização que eu fiz. Entendeu? Então é isso daí. Agora, olha só o que é mais interessante que você precisa guardar. Tudo o que for
editado, toda nova norma editada, eu vou até fazer aqui como se fosse uma norma. Quando se edita uma nova norma, o que acontece, galera? Essa norma, ela vai estar sujeita a uma revisão hierárquica. Adriano, o que é a revisão hierárquica? Lembra, quando o juiz corregedor ele editar uma norma, porque esse cara ele pode exercer a correção, ele é obrigado a mandar para o corregedor geral. Isso é a revisão hierárquica, tá bom? Legal. Qual é a segunda coisa que ele pode fazer, Adriano? Corrigir erros. Então, o corregedor geral e o juiz, ele pode corrigir erros. Agora, um detalhe. Na hora de corrigir erros, ele precisa, em alguns casos, naqueles casos que forem pedidos, ele vai precisar do PAD. Tá legal? Não só corrigir erros, mas também sancionar infrações. Adriano, o que é sancionar infrações? Sancionar significa o quê? Olha, aplicar penas, aplicar penalidades, tá legal? Aplicar penalidades. A galera aí que lembra do Rogério Ceni no auge, entendeu? Aí no São Paulo, quando, por exemplo, o atacante do São Paulo estava ali ciscando a área do Corinthians, alguém chegava e pô, falta no cara, entendeu? O que ele fazia? Quando ele marcava uma falta perto da área, né, ali para o São Paulo contra o Corinthians, ele estava o quê? Aplicando uma penalidade. Por quê? Por que uma penalidade, Adriano? Porque todo mundo sabia que o mito ia sair lá do gol, né? O Rogério Ceni ia meter a bola onde? Na caixa, galera, tá ok? Na caixa. Inclusive, para quem souber, coloca aqui embaixo, entendeu? Contra qual time o Rogério Ceni fez o gol número 100. Coloquem aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, na função correcional, na hora que eu vou desempenhar, eu vou poder o quê? Eu posso editar ordens de serviços e atos, eu posso corrigir erros e eu posso aplicar penas. Corrigir erros e aplicar penas, eu preciso que tenha ali o processo administrativo em alguns casos que são exigidos, tá legal? Bacana, Adriano. Agora, o que é a revisão hierárquica? Galera, olha só, revisão hierárquica imagina uma norma que foi editada. Essa norma que foi editada, ela foi editada por quem? Por um juiz corregedor permanente. É o cara que está lá no tribunal trabalhando todo dia bonitinho. Quando esse juiz ele edita uma norma, ele é obrigado a enviar essa norma para quem? Para o Corregedor Geral de Justiça. Porque o Corregedor Geral ele vai fazer a revisão hierárquica. Ah, Adriano, então quer dizer que o corregedor hierarquicamente ele vai estar acima do juiz corregedor permanente? Correto, galera. Certíssimo isso daí. E esse corregedor, ele recebe essa norma editada para fazer o quê? A correção, tá bom? Então eu vou anotar aqui, ó. Norma editada. Legal? Então eu baixei lá um procedimento, uma norma, eu preciso mandar. Avançando, vamos para a leitura, tá legal? Olha só. Parágrafo 1º do artigo 5º, dando continuidade ali ao artigo 5º. No desempenho da função correcional, o que pode ser feito? Pode-se editar. Poderão ser editadas o quê? Ordens de serviços e atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionada as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo das apurações civis e criminais. Adriano, o que significa isso? Cara, é assim, dentro do aspecto administrativo, eu posso punir alguém. Vamos imaginar que alguém trabalhe na sua empresa.
e aí esse funcionário da sua empresa, ele cometeu um crime, assaltou um banco, por exemplo. Tá legal? O que que você faz? Você vai dar justa causa para ele na sua empresa. Mas o fato de você ter dado uma justa causa na sua empresa, ele está livre da esfera criminal? Não. Ele está livre de ressarcir o banco pelo prejuízo que ele causou? Também não. Então, geralmente, quando alguém causa um dano a outro e eu preciso ressarcir, isso daí é chamado o quê? Esfera civil. E na esfera criminal, quando alguém comete crime. E a esfera administrativa é aquela que o indivíduo ele comete alguma irregularidade no exercício das suas atribuições. Tá legal? É isso daí. Tomar um café. Vamos em frente. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à corregedoria para revisão hierárquica. Cara, grava isso daí. Eu acredito, eu aposto que revisão hierárquica vai constar na prova. Porque uma galera não vai lembrar que o que é uma revisão hierárquica. Opa, o juiz corregedor permanente elaborou uma norma. E aí essa norma ele é obrigado a enviar para o corregedor para quê? Para que o corregedor possa dizer, ó, tudo que você colocou na norma está de acordo com toda a lei que a gente tem aqui dentro. Tá ok? Bacana, vou avançar. Quero agora falar sobre o que? A aplicação e interpretação das normas de serviço. Olha só. Alguém editou lá uma norma. Tá aqui, uma norma, bem aqui, ó. Uma norma. Norma tá aqui aplicadinho, tá legal? Essa norma, ela pode o quê? Na hora de eu ler a norma, eu posso não entender. Aí eu fico na dúvida, porra. O que que significa? O que ele quis falar? Então, eu preciso de uma interpretação. O que que eu faço? Eu peço para o juiz corregedor permanente. Juiz corregedor permanente interpreta a norma para mim porque eu não entendi. O juiz vai dar uma interpretação. Ou então, a norma, ela precisa ser aplicada. Só que eu não sei como aplicar a norma. E aí eu vou lá com o juiz. Juiz, em quais casos eu aplico a norma? E aí o juiz vai lá e vai me dizer em quais casos eu irei aplicar a norma. Então lembre, uma norma, ela quando editada, ela precisa passar pela revisão hierárquica. O juiz corregedor manda para a corregedoria para ser o quê? Avaliada. E as aplicações e interpretações à norma também, elas têm um procedimento próprio, que é qual? Imagine alguém, um juiz de primeira instância qualquer. Esse juiz de primeira instância, ele vai ser chamado de interessado. Ele vai ser o interessado na causa. E esse interessado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um requerimento. Ele vai fazer um requerimento, um e-mailzinho bonitinho. E nesse e-mail, neste e-mail, ele vai colocar a sua dúvida, né? Sobre a interpretação ou sobre a aplicação da norma. Lembre, essa consulta, ela carrega uma dúvida. Esta consulta carrega uma dúvida. E ela é enviada para quem? É enviada para o juiz corregedor permanente. E o juiz corregedor permanente, que vai ser a pessoa consultada, ele recebe uma consulta sobre uma dúvida específica, ele emite uma decisão. Ele vai falar, olha, aplica-se desta forma. Olha, esta interpretação é tal. Só que quando o juiz corregedor permanente ele interpreta a norma ou ele fala como ela será aplicada, a gente está falando o seguinte, se esse pedido veio de alguém, a gente fala que, opa, é uma interpretação, né,
É uma decisão a pedido. Agora, o próprio juiz corregedor, quando olha a norma, ele também pode ter dúvida. E aí eu falo que ele pode corrigir ou interpretar a norma de ofício. Adriano, não entendi. Ok, eu sou o juiz, corregedor permanente. Se você se você me consulta perguntando, Adriano, como é que eu aplico essa norma? A gente vai falar que essa consulta é uma consulta a pedido. Agora, se eu mesmo, Adriano, estou revisando as normas, aí eu leio, cara, isso daqui está confuso, isso daqui pode causar confusão de interpretação para a galera. Quer saber? Eu vou logo decidir como deve ser interpretado esse artigo aqui. A gente vai falar que essa é uma interpretação ou aplicação de norma de ofício. Tá legal? Bacana, entendi, Adriano. Agora, continuando. No momento que o juiz, corregedor permanente, ele faz isso, ele precisa encaminhar a sua decisão para o Corregedor Geral de Justiça, porque o corregedor, ele irá o quê? Ele irá avaliar a decisão do juiz. Resumindo tudo, quando nós falarmos de norma, tá ok? Quando a norma foi editada, ela precisa passar por uma revisão hierárquica. É o juiz corregedor enviando à corregedoria. Quando essa norma que já existe, ela recebe uma interpretação do juiz corregedor permanente, ou ela recebe uma forma de aplicação dada pelo juiz corregedor permanente, também deverá ser submetido ao corregedor geral para que ele possa apreciar a decisão do juiz. Legal, galera? Vamos para o texto, tá legal? Aqui, parágrafo 3º, ele fala assim, ó, consultas sobre como aplicar a norma ou como interpretar as normas de serviço serão apreciadas por quem? Pelo juiz corregedor permanente. Manda-se para ele. Que a requerimento do interessado significa o quê? Alguém pode mandar para ele ou de ofício. Se o próprio juiz lendo a norma falar, opa, isso aqui está confuso. Se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá as suas decisões. Quem é que submete a decisão? A decisão do juiz corregedor permanente, ele vai submeter à Corregedoria Geral de Justiça. De olho na questão, galera, para fecharmos esse mega vídeo. Item 1. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas, é a primeira função de duas. Posso editar. Editar o quê? Ordens de serviços e atos administrativos. Pode-se sim, tá bom? Além disso, podemos o que também? Corrigir erros, segunda manifestação do poder correcional. Terceira, sancionar infrações. Os 3 casos estão corretos. Então, o item 1, ele é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, bora lá nas alternativas. O item A pode estar, porque ele coloca o item 1, o item B também pode ser correto. O item C não. Por quê? O item C diz que apenas o 2 e os 3 estão corretos. Então, ele está fora. Todos os itens estão corretos? Continuando o game. Todos os itens estão errados? Não, porque eu já sei que o item 1 está correto. Então, eu já elimino letra C e letra E. Voltando. 2. A revisão hierárquica. Porra, cara. Quando tu vê isso na prova, tu marca. Revisão hierárquica é o quê? É quando o juiz corregedor encaminha a norma à corregedoria. Então, olha só. Consiste no envio das ordens de serviços e demais atos editados pelo juiz corregedor permanente à Corregedoria Geral de Justiça. Correto o item 2. Se o item 2 está correto, já eliminamos a letra B, porque fala que apenas o item 1 e 3 estão corretos, tá ok? E fica a letra A e letra D. Último item.
Consultas. Você já até sabe no que vai dar. Consultas sobre como aplicar ou como interpretar as normas de serviço serão apreciadas por quem? Pelo juiz corregedor permanente. Tá legal? Que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, não sendo obrigatório a submissão de suas decisões à Corregedoria Geral, errado, né, galera? Por quê? O que o artigo 5º, parágrafo 3º fala? Ele diz que é obrigatório o envio da decisão quanto à forma de aplicação ou interpretação de uma norma de serviço. Simples assim, tá legal? Então, o item 3, ele está o quê? Errado, tá bom? O item 3 está errado. Se o item 3 está errado, todos os itens estão corretos? Não, porque o item 3 está errado. O gabarito alternativa A, galera. Eu sou o professor Adriano Guimarães, tá ok? Me sigam lá no Instagram, comentam aqui, deixe o seu like aqui, tá legal? E, cara, se você estiver interessado que eu ministre vídeos de outros conteúdos aí do TJ São Paulo, escreve para mim aqui embaixo ou me procura lá no Instagram, tá legal? Compartilha esse vídeo porque ele vai ser fruto para mais aulas. Coloca aqui embaixo se você quer ou não mais aulas, tá ok? Galera, fui! Beijo! Tchau!